Daí, pessoal, mais uma resolução. Na figura abaixo encontram-se representados quadrados de maneira que o maior quadrado Q1 tem lado 1. O quadrado Q2 está construído com os vértices nos pontos médios dos lados de Q1. O quadrado Q3 está construído com os vértices nos pontos médios de Q2, e assim sucessiva e infinitamente. A soma das áreas da sequência infinita de triângulos sombreados na figura é... Bom, primeiro eu vou destacar aqui, ó, que ele se refere que essa construção geométrica aí, ela tem um caráter infinito, né? Porque os quadrados eles são construídos com vértices nos pontos médios do quadrado da etapa anterior, de forma sucessiva e infinita. Então ele está colocando aqui, ó, infinitamente, e de novo ele reforça a ideia porque pede a soma das áreas da sequência infinita de triângulos. Bom, quando tu tem um exercício, principalmente com essa levada geométrica, e pede soma de algum elemento, uma soma infinita de algum elemento, área ou perímetro ou diagonal, enfim, é porque eu estarei trabalhando praticamente com certeza com a soma dos termos infinitos de uma PG convergente, ou seja, a soma dos termos infinitos de uma PG. Então, a expressão que define é soma dos infinitos termos igual a divisão do A1 pela diferença 1 menos a razão. Então, eu vou resolver esse exercício usando esta expressão. O A1, o que é o A1? É o primeiro valor. Como ele pede a soma das áreas da sequência infinita de triângulos, o A1 é esta área aqui, ó. Isto aqui é o A1, então eu vou ter que calcular esta área como A1. Aqui 1 é da expressão e a razão. Para eu encontrar a razão, eu preciso definir pelo menos a próxima área, que é essa aqui, que é a área 2. Então, é o meu A2. Para eu ter certeza que se trata realmente de uma PG, eu posso até construir, ou posso calcular esta terceira área, que é o que eu vou fazer na resolução. Então, está aqui a sequência das áreas dos triângulos. Aí a A3, aqui o A4, o A5 e assim por diante. Então, definido A1, que é a primeira área, calculando A1 e A2, e até vou calcular também a área 3 aqui para dar uma sustentação maior no exercício. Através, por exemplo, da área 2 dividido pela área 1, ou o segundo termo dividido pelo primeiro termo, eu terei aí a razão. Tá bom, aí é só substituir, né? O A1 e aqui também substitui a razão, e aí eu tenho a soma das infinitas áreas, ok? Então essa será a minha estratégia de resolução. Eu preparei uma outra lâmina aí que ela está com mais espaço para resolução, porque essa resolução ela tem um pouco longa, da forma que eu vou fazer vai ficar um pouco longa, né? Tem outras formas de resolver, mas enfim, aí eu comento na próxima lâmina. Então tá aí, ó. Eu tenho o desenho e tenho as alternativas da possível soma das infinitas áreas. Como eu te falei, então, a expressão que eu vou usar, vou colocar aqui, ó, a expressão que eu vou usar, quer dizer, o final do exercício, é isso aqui, ó, soma das infinitas áreas igual ao A1, primeiro termo, que na realidade é a primeira área, e aqui 1 menos a razão. Ok? Vamos então para a área 1. Bom, esta área 1 aqui está fácil de calcular, né? Ele diz que o triângulo, que o quadrado tem lado 1. Deixa eu voltar aqui na lâmina anterior, ó. Representado de modo que o maior quadrado tem lado 1. Então, vou adotar isso aqui, ó. Esse quadrado aqui, ó, tem lado 1. Logo,
esse cateto desse triângulo retângulo aí é igual a 1 meio. E esse outro cateto aqui também é 1 meio. Ok. Então, esta área 1, a área 1, que é a área de um triângulo retângulo, a área de triângulo retângulo é um cateto vezes o outro cateto, aqui até eles são iguais, né? Cateto vezes cateto, e divide por 2. Então eu tenho que um cateto é 1 meio, vezes o outro cateto também é 1 meio, divide por 2. Então isso é igual a 1 meio vezes 1 meio, dá 1 quarto, divide por 2. Isso é o mesmo que 1 quarto, multiplica pela segunda invertida, multiplica por 1 meio, e isso é igual a 1 oitavo. Então isso aí é o A1, é o que vai aqui em cima. Eu já posso até colocar, ó. Aqui em cima é 1 oitavo. Vou fazer agora a área 2. Esta área aqui, ó. Esta área, ela também é composta, formada por um triângulo retângulo. Então eu preciso desse cateto aqui, ó, e desse cateto aqui, para usar a mesma resolução, né, o mesmo tipo. Então a área 2 também é igual a cateto vezes cateto dividido por 2. Então eu preciso calcular o cateto. Bom, aí eu observo que esse cateto aqui, ó, que é igual a esse cateto, ele é metade dessa linha. Deixa eu colocar aqui para ti em vermelho. O cateto é metade dessa linha. Essa linha, se tu observar, ela é a hipotenusa desse triângulo 1. Ou essa linha é também a diagonal desse quadrado aqui de lado 1 meio. Então, tanto faz. Eu vou fazer por Pitágoras primeiro, tá? Então, olha só aqui, ó. Vou pegar esse triângulo aqui e vou calcular a hipotenusa. Por quê? Porque a metade dessa hipotenusa corresponde a esse cateto aqui que eu estou querendo, para fazer a área 2. Então, vamos lá, ó. Vou fazer isso aqui do lado no rascunho, área 2. Vou fazer aqui, ó. O problema vai ser o espaço para esse exercício, mas vamos lá. Fazer aqui, ó. Eu tenho que diagonal ao quadrado é igual a cateto 1 meio ao quadrado mais 1 meio ao quadrado. Aqui, ó, cateto meio, hipotenusa. D ao quadrado, diagonal ao quadrado, igual a 1 meio ao quadrado 1 quarto, mais 1 meio ao quadrado 1 quarto, 1 quarto mais 1 quarto, 2 quartos, isso é o mesmo que 1 meio. Então, diagonal ao quadrado igual a 1 meio, diagonal é igual a raiz quadrada de 1 meio, raiz de 1 é 1, raiz de 2 é a raiz de 2. Faça a racionalização multiplicando aqui por raiz de 2. Vou fazer bem devagarzinho aí para ti. E isso vai resultar que a diagonal, então, é igual a... aqui é raiz de 2 também. Vai dar raiz de 2 sobre 2. O que é raiz de 2 sobre 2? É tudo isso, essa hipotenusa aqui, ó. Aí, raiz de 2 sobre 2, eu vou ter que dividir por 2. Então, o cateto, na realidade, do segundo triângulo, né, da área 2, esse segundo cateto aí é raiz de 2 sobre 2, divididos por 2. Então, esse cateto é igual a raiz de 2 sobre 2, inverte a segunda e multiplica, cateto igual raiz de 2 sobre 4. Aí eu venho para cá, ó, descobri o cateto.
Então eu tenho que é raiz de 2 sobre 4 vezes o outro cateto que é igual a raiz de 2 sobre 4, né? Raiz de 2 sobre 4 é isso aqui, ó. Raiz de 2 sobre 4, raiz de 2 sobre 4, que é a metade de tudo isso. E aí eu tenho que raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2, 4 vezes 4, 16. Aí a área 2 vai simplificar, vai me dar aí, deixa eu ver uma coisa aqui, 2, 4 vezes 4, 16, e aí divide por 2, aqui faltou, né, divide por 2, ó. Cateto vezes cateto divide por 2. Cateto vezes cateto divide por 2, ok. Então isso vai dar raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2, 4 vezes 4, 16, sobre 2, conserva a primeira, 2, 16, multiplica pela segunda invertida, 1 meio, cancela os 2, dá 1 16avos. Então eu tenho aí a área 2, então eu já posso a partir daí descobrir a razão, né? A razão aqui, ó, supondo que seja PG, né? A razão é 1/8, aliás, é 1 16avos, divide pelo anterior, 1/8, né? É o A2 divide pelo A1. E essa razão, então, é igual, conserva a primeira, multiplica pela segunda invertida, simplifica aí, e a razão, então, é igual a 1 meio. Então, aqui eu já tenho 1/8, e aqui 1 menos 1 meio. Tá aí, ó, já posso desenvolver o exercício. Tá? Eu vou fazer aqui a área 3 como exercício e para certificar, né, que realmente se trata de uma PG. E aí vou colocar aqui, ó, fazer a área 3. Tá? Lembrando, né, que o objetivo do vídeo é sempre o teu aprimoramento, né? É a tua melhora, é a tua descoberta de relações aí para utilizar em outras situações, em outros exercícios. Então, claro, já poderia aqui finalizar o exercício e era isso, mas a gente vai fazer um aproveitamento maior e vou fazer a área 3 também, que seria esta área aqui, ó. Antes de encaminhar a resolução desta área 3 aqui, ó, eu vou lembrar para ti que essa descoberta aqui do cateto, ó, aqui que eu fiz, ó, isso aqui, ó, que eu fiz por Pitágoras, na realidade tudo isso aqui, ó, que eu fiz por Pitágoras, que foi isso aqui, ó. Eu poderia ter pensado que essa linha vermelha é a diagonal de um quadrado de lado 1 meio. Então eu poderia pensar assim, eu vou usar aqui esse espaço, ó. Aquela diagonal ali, aquele mesmo D, ó, esse D aqui, que eu usei tudo isso por Pitágoras, eu posso dizer que a diagonal é o que? É o lado do quadrado vezes raiz de 2. Isso por quê? Porque eu estou enxergando que esta hipotenusa aqui, ó, esta hipotenusa aqui é a diagonal de um quadrado aqui, ó. Ó, aqui eu tenho um quadrado, ó. Então essa linha é diagonal desse quadrado. E diagonal de quadrado é lado raiz de 2. Então a diagonal fica, o lado é 1 meio, né? Tá aqui o lado, ó, desse quadrado é 1 meio. Então é 1 meio vezes raiz de 2. E aí a diagonal inteira fica mais facilmente determinada, raiz de 2 sobre 2, ó, que foi isso que eu encontrei aqui, ó. Aqui, ó, diagonal, raiz de 2 sobre 2. E aí o cateto era metade da diagonal, aí sim, aí eu divido por 2 aqui e encontro o cateto, tá? Então só para economizar esta parte aqui, ó. Beleza? Por que eu estou te mostrando isso? Porque a área 3 eu vou fazer isso, ó. A área 3 eu vou calcular essa linha aqui, vou usar aqui agora uma outra cor, vou usar esse rosado aqui, ó.
esta linha aqui, ela é a hipotenusa desse triângulo aqui. E essa hipotenusa, a sua metade é o lado desse triângulo terceiro, que é o que eu estou querendo. Então vamos lá. Então vou calcular primeiro esta hipotenusa. Nota que essa hipotenusa, ela equivale à diagonal desse quadrado aqui, ó. Então tá aqui, ó. Então isso aqui é a diagonal do quadrado. Diagonal do quadrado, fazer aqui eu acho que vai ser legal. Então, diagonal do quadrado é igual a lado raiz de 2. Então, a diagonal do quadrado é o lado desse quadrado. Aí, o lado é esse pedacinho aqui, ó. Isso aqui é o lado do quadrado, porque eu estou querendo essa hipotenusa aqui. Então, esse lado aqui, o que que é? É o cateto anterior, que é raiz de 2 sobre 4. Então, eu posso dizer que é raiz de 2 sobre 4 vezes raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2, 2 quartos. E aí, a diagonal, que eu vou chamar de D2, né? Para não confundir com essa primeira, a diagonal aí D2 é 1/2. Então, isso aqui, ó, vale 1/2. Logo, esse cateto aqui, que é igual a esse, para fazer área 3, é igual a metade de 1/2. Então, o outro cateto, que eu vou chamar de cateto 2, ele é 1/2, divide por 2, claro que vai dar 1/4, né? É 1/2, multiplica pela segunda invertida, é 1/4. Então, área 3, que é cateto vezes cateto sobre 2, isso é igual a cateto 1/4, que é esse aqui, ó. Esse cateto aqui é 1/4, esse cateto é 1/4, por quê? Porque a metade dessa linha aqui, que é a hipotenusa, que eu fiz por aqui, encontrei 1/2. Então, 1/4 vezes 1/4 divide por 2. 1/4 vezes 1/4 dá 1/8. 1/8 divide por 2. Conserva aí a primeira fração. 1/8 multiplica pela segunda invertida. 1 sobre 2. E aí vai dar aí 1/16 de área. Faltou aqui dividir por 2 de novo. Eu esqueci de novo. Aqui é 4 vezes 4. Deixa eu desfazer aqui que tem um erro de cálculo aqui. 1 vezes 1, 4 vezes 4, 16. Olha só, eu tinha posto 1/8. E aí divide por 2, agora sim. Mantém a primeira, 1/16. Multiplica pela segunda invertida, 1/2. E aí eu tenho 1/32. Então observa aqui. A primeira área deu 1/8. Depois 1/16, foi daí já tirei a razão 1/2. E para confirmar, a terceira área deu 1/32. Então minha PG, ela está ficando aqui, ó. PG formado pelos elementos 1/8, 1/16 e 1/32. Ok? Aí realmente, né, a razão aqui é igual a 1/2, né? Só dividir um termo pelo anterior, como eu fiz aqui. 1/16 divide por 1/8, ou 1/32 divide por 1/16. Foi o que eu fiz aqui para encontrar a razão. Ok? Bom, e aí finaliza o exercício, né? Já tenho então o A1, que é 1/8, está aqui A1, e a razão igual a 1/2. Então isso vai me dar 1/8, divide por 1 menos 1/2, o inteiro menos meio é meio, né? Tu pode até fazer MMC aqui se tu quiser, que é 2, vai encontrar 1/2. E aí eu fico com 1/8, conservo a primeira, multiplico pela segunda invertida, 2 sobre 1,
E aí 1/8 vezes 2 simplifica aqui, e a soma dos infinitos termos resulta 1/4. E aí eu estou falando da letra B. Tá? Então a soma dos infinitos pontos, dos infinitas áreas dos triângulos dá 1/4, letra B. Ok? Então era isso. Espero que tu tenha aproveitado. Né? Esse exercício é um pouco trabalhoso, não é tão complicado, mas é trabalhoso. Tem os aspectos geométricos envolvidos. Faz com calma, pega tua folha de papel agora e vai refazer, né? Vai, refaz, construindo aí passo a passo, para tu construir as relações necessárias nesse exercício. E, né, lembrando que eu teria outras formas de pensar, né? Eu poderia pensar também que esta área aqui, ó, esta área primeira aqui, ela corresponde a 1/8 do triângulo inteiro. Vou só mostrar isso para ti aqui. O vídeo já está longo demais, né? Mas sempre é bom, né? Ó, se eu pensar aqui no primeiro, ó. Esta área aqui, ó, ela é 1/8 do triângulo inteiro. Por que isso? Porque eu posso dividir aqui, ó, e aqui. E aí se pensar, ó, esta área aqui, ó, é 1/8. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 triângulos iguais. Então tu poderia calcular a área do triângulo inteiro e calcular 1/8, ou seja, tá aqui, ó, 1/8. Né? A área do triângulo grande é 1, lado vezes lado, 1 vezes 1, 1. E esta área então 1/8. Então eu economizava uma série de passos aí. Então essas coisas é interessante também que tu vá descobrindo, né? E vá criando dentro do exercício, certo? E aí depois, né, esse outro aqui age da mesma forma, né? Deixa eu desfazer aqui. Ó, esta área aqui, ó, porque aqui tem um outro triângulo dentro, vamos lá. Ó, aqui, aqui, aqui e aqui. Então nota que esta segunda área aqui, ó, ela também é 1/8 do segundo triângulo, desse triângulo aqui, ó. Ó, eu tenho aqui, dividindo ele, esse triângulo aqui, ó. Vou pegar aqui na própria figura. Desse triângulo grande aqui, ó, eu tenho aqui se eu dividir assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 triângulos iguais a esse. Então sempre a área pintada, na realidade é o que? É 1/8 da área do triângulo, do quadrado próximo, né? Então tu pode usar esse recurso aí também para determinando as áreas de cada triângulo na sequência infinita. Ok? Deixa o meu abraço, bons estudos, espero que eu tenha contribuído aí nessa tua busca por um aperfeiçoamento matemático. Se gostou, divulga o link do vídeo na tua timeline do Facebook, né? Divulga para os seus amigos, deixa o teu comentário ou crítica, sugestão aí no espaço abaixo, e até a próxima.